Olá, espero encontrá-los bem. Essa é a gravação da nossa aula do dia 23 de março, referente ao crime de aborto. É uma continuidade àquilo que já estamos estudando quando iniciamos os debates sobre os crimes em espécie, crimes contra a pessoa, em especial crimes contra a vida. Como já vimos na aula anterior, estudamos o crime de homicídio, o crime de instigação, induzimento, auxílio ao suicídio e a automutilação e o crime de infanticídio. Esses três tipos penais têm em comum não somente o bem jurídico, pessoa, e a concentração da conduta na vida, como também se referem à vida extrauterina. A partir de agora, nos referimos ainda aos crimes contra a pessoa, a um crime contra a vida. No entanto, passamos a analisar a vida de forma intrauterina. E é justamente essa diferenciação que nos permite compreender o momento em que nós temos uma conduta que se enquadra nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal, que se referem ao aborto, ou quando essa conduta deixa de ser praticável enquanto aborto e passa a ser considerada num homicídio, numa instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, automutilação ou ainda ao infanticídio. Então vejamos, o que determina essa diferenciação é a vida extrauterina e a vida intrauterina. Resgatando aqui um pouco dos conceitos já por nós trabalhados, lembramos que o infanticídio é a morte do próprio filho pela mãe que está sob influência do estado puerperal durante ou logo após o parto. Nossa linha de tempo aqui é o parto, justamente porque durante o parto eu já estou falando em infanticídio. O homicídio tem como objeto material pessoa, o ser humano, pessoa nascida de uma mulher. A instigação, induzimento, auxílio ao suicídio ou ainda a automutilação também se referem a esse mesmo objeto material, ou seja, a pessoa. Isso significa que nessas três formas, a vida extrauterina que aqui nos referimos, ela inicia pelo parto. Logo, o aborto se preocupa em punir aquela conduta da linha de tempo até o início da vida. E aí surge então uma pergunta que para nós no direito penal é necessária ser respondida. O que é a vida? A nossa concepção penalista para a compreensão de vida, ela pressupõe não a fecundação, quando há, de uma forma simples aqui para que possamos compreender, o encontro do espermatozoide e do óvulo e a fecundação, e sim ela pressupõe a nidação, quando já há a fecundação e nós temos a fixação desse óvulo fecundado nas paredes uterinas. Esse lapso de tempo, que decorre de 10 a 15 dias, ele não é considerado vida. E é por essa razão que entra, como podemos pensar, a não punibilidade, a conduta daquele que se utiliza de uma pílula do dia seguinte, que é um método que se utiliza para interrupção da fecundação. Não é um método abortivo justamente porque o nosso lapso temporal inicial se dá pela nidação. Então nós temos o lapso inicial, a nidação. Até que momento essa linha percorre para que nós possamos falar em aborto? Ela segue até o parto. Iniciando o parto, o aborto ele é excluído e passa-se então a se falar nas demais condutas. Quando, portanto, inicia o parto? Veja que as nossas duas perguntas aqui iniciais para a compreensão dessa conduta são de extrema relevância. Primeiro, que é vida para o direito penal, aqui por nós já respondido que ela se inicia pela nidação. E segundo, quando se inicia o parto.
O parto ele pode ser de forma natural, quando o próprio corpo da mulher, em razão da decorrência do cumprimento de semanas de gestação, do embrião já estar pronto para o nascimento, inicia suas modificações e inicia o processo de expulsão. Esse processo de expulsão, ele decorre pelas próprias contrações que o corpo da mulher, em especial na região pélvica, inicia, ou ainda ele decorre do rompimento da bolsa. Essas duas situações são consideradas o início do parto. Há também o parto, que é por meio de uma intervenção cirúrgica, que é por nós denominada de cesariana, que também dá início a ele. Ela é considerada iniciada, ou seja, o parto tem início quando há o corte das 3 primeiras camadas do abdômen. Então vejamos, são 3 formas que aqui nós temos para iniciar o parto. Primeira delas, as contrações. Segunda o rompimento da bolsa. E a terceira forma que nós ainda temos é o corte na região abdominal por meio da intervenção cirúrgica. Corte das 3 primeiras camadas. Essas 3 formas nos dão o início do parto. Então eu tenho da nidação ao início do parto, a conduta que o agente pode praticar é aborto. A partir do início do parto até a morte, o que nós temos são as demais condutas previstas nos artigos 121, 122 e 123. Veja nessa tabela a seguir como isso se ilustra. Então, para a nossa análise nesta aula, nos interessa a vida intrauterina, da nidação ao início do parto. Nesse espaço temporal, a conduta do agente que atingir o bem jurídico vida, ela é enquadrada no crime de aborto. O crime de aborto tem a sua previsão nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. Antes de analisar cada um desses artigos, é importante nós compreendermos as formas de aborto. São consideradas pela doutrina e pela literatura aqui trazida 4 formas de aborto. A primeira forma de aborto, que não é considerada criminosa, é o aborto espontâneo, que é aquele em que o próprio corpo da mulher rejeita essa nova vida, essa formação que está acontecendo e tem a expulsão, e por isso se fala em um aborto natural, ou seja, ele não é provocado pela mulher, consequentemente não há crime. Nós também temos o aborto acidental, que da mesma forma não é considerado uma conduta criminosa, justamente porque decorre de um caso fortuito ou de uma força maior. Por exemplo, um acidente de trânsito, uma queda de uma escada, situações em que extrapolam a vontade da mulher, mas que em decorrência desse trauma interrompe a gravidez e ocorre o abortamento. Nessas duas situações, não há que se falar em enquadramento no tipo penal. Ainda temos o aborto legal, que são as possibilidades elencadas no artigo 128, que embora a conduta seja a interrupção da gravidez, e há sim a intenção do agente dessa interrupção, então existe a forma dolosa, ela não é considerada crime por nós termos uma excludente de ilicitude, que são as formas previstas já pelo legislador e que na sequência nós faremos essa análise. Nos interessa a 4ª forma, que é o aborto provocado, ou também chamado de aborto criminoso. É aquele em que a intenção do agente de interromper a gravidez. E é essa conduta que se insere nos artigos 124, 125 e 126. A partir de agora, então, nós nos dedicamos a esses artigos. E o primeiro deles, que temos aqui
para analisar é o artigo 124. Leia, então, a redação desse artigo. Na leitura do artigo 124, o que nós temos é provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. O que nós temos aqui é, na primeira parte, a conduta denominada de autoaborto, quando a redação nos traz provocar aborto em si mesma, ou a segunda parte, consentir, concordar, dar anuência, permitir que uma terceira pessoa faça essa interrupção. Então vejamos, quando se fala em provocar aborto em si mesma, ela é de forma livre, é uma conduta dolosa, justamente porque deve ocorrer a intenção da gestante nessa interrupção. Por outro lado, ele é um crime de mão própria. De mão própria justamente porque somente a gestante pode provocar o aborto em si mesma. Essa forma que ela utiliza para interromper essa gestação é livre. Então, ela pode se utilizar de medicamentos, de chás, de instrumentos, pode provocar quedas intencionais no sentido de que o trauma provoca a interrupção da gravidez. A segunda parte que nós temos é consentir que outrem lhe provoque, é no sentido de a gestante não praticar a interrupção ela mesma, mas dar anuência, permitir que uma terceira pessoa faça essa intervenção e interrompa a gravidez. No artigo 124, é importante aqui destacarmos que somente a gestante responde por ele, justamente pela redação, provocar o aborto em si mesma ou permitir que outrem lhe o provoque, ou seja, a gestante. Por essa razão estamos aqui falando da conduta do autoaborto e de um crime de mão própria. E esse terceiro que pratica essa conduta com autorização da gestante, responde por qual crime? E aí então que se reservam os artigos 125 e 126. O que nós precisamos ter claro antes de avançar para esses dois próximos tipos penais é de que o artigo 124 ele se dedica à punição da gestante que interrompe a sua própria gravidez ou permite que uma terceira pessoa faça essa interrupção. Mantemos as mesmas características. É um crime de dano, porque de fato causa uma lesão ao bem jurídico para que nós tenhamos ele consumado. Ele é um crime material que requer um resultado naturalístico. E qual é esse resultado? O abortamento. E, consequentemente, ele é um crime que permite a tentativa, ou seja, o nascimento com vida. Mesmo que eu tenha tido uma prática abortiva, faz com que o agente responda pela conduta na forma tentada. Ele é um crime comissivo e, como já mencionado, ele é de mão própria e, consequentemente, monossubjetivo. Basta que um agente pratique a conduta para que nós tenhamos, então, ela configurada. Agora, os artigos 125 e 126, eles se dedicam àquele terceiro que pratica a prática do abortamento. A esse terceiro, o que diferenciam os artigos é ter o consentimento ou não ter o consentimento da gestante. Em um primeiro momento, nós vamos analisar a falta do consentimento. E é o que nos traz, portanto, o artigo 125. Veja aí. Na leitura do artigo 125, se percebe que o agente é punido por provocar o aborto sem o consentimento da gestante. E aí também se percebe que justamente por fazer essa prática contrariando a livre vontade da gestante é que o legislador reservou uma punição mais grave. Nós temos aqui uma punição de 3 a 10 anos.
E a redação, ela repete no sentido de nós reproduzirmos aqui as mesmas características que o crime de aborto tem do artigo 124. A única diferença é que nós já vínhamos analisando. Ao invés de nós termos no artigo 125 um crime de mão própria, como é o 124, justamente porque somente a gestante pode praticar o aborto em si mesma, o artigo 125 ele é um crime comum, porque é praticar o aborto sem o consentimento da gestante. Mas mantém-se as demais classificações em comum: crime de dano, crime material, crime comissivo, crime monossubjetivo. A destaque está apenas porque qualquer pessoa pode praticar e essa prática ela é de forma livre, assim como pode-se utilizar de medicamentos, de substâncias abortivas, assim, da mesma forma, a utilização de instrumentos, como a introdução de objeto pelo órgão genital da mulher, para que tenha a perfuração e, consequentemente, a interrupção da gravidez, a utilização de violência contra a região abdominal da mulher para que isso cause um trauma e interrompa a gravidez. Já o artigo 126, ele pune o agente que pratica o aborto com o consentimento da gestante. O que isso significa? Há uma punição justamente porque a prática abortiva, sem que ela esteja inserida no artigo 128, é punida pela legislação penal vigente. Acontece que o legislador reservou o 126 com uma pena menor em comparação com o artigo 125, justamente porque o agente o faz considerando a vontade da vítima, ou seja, faz a partir da expressa vontade da vítima de autorizar a interrupção da sua gravidez. Então vejamos agora o artigo 126 e a sua redação. A diferença, portanto, no artigo 126 é o consentimento. E aí o consentimento, como mencionei anteriormente, fez com que o legislador reduzisse a pena para uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então vejamos, o que nós temos nesse quadro de artigos que se insere a prática do aborto? O artigo 124, com a prática do autoaborto, em que somente a gestante pode responder quando ela pratica em si mesma ou autoriza que uma terceira pessoa faça essa interrupção. O artigo 125, de forma mais grave, com uma pena de reclusão de 3 a 10 anos, para aquele que pratica o aborto sem a autorização da gestante, e o 126, com uma pena menor de 1 a 4 anos, para aquele que pratica a interrupção da gravidez com o consentimento da gestante. Agora, prestem atenção no parágrafo único do artigo 126. Responde pela pena do artigo anterior, ou seja, responde pela pena do artigo 125. Isso significa dizer, é como se não houvesse o consentimento quando a vítima tiver idade inferior a 14 anos, for doente ou débil mental, ou ainda quando esse consentimento ele é obtido por meio de fraude, violência ou grave ameaça. Nessas circunstâncias aqui, embora exista formalmente um consentimento, ele não é válido, ele é considerado um consentimento viciado e, portanto, não é considerado, logo a gente responde pelo crime do artigo 125, como se não houvesse o consentimento. Então, retornando aqui o nosso raciocínio. Se o agente interrompe a gravidez da gestante sem o consentimento dela, ele responde pelo artigo 125. Se ele interrompe a gravidez com o consentimento da gestante, responde pelo artigo 126. Se esse consentimento for de uma adolescente que tem até 14 anos, se ele for de uma pessoa com doença mental ou retardo mental,
ou ainda esse consentimento ele for obtido pela fraude, enganando a vítima, for obtido por uma grave ameaça, ou ainda pela violência física, ele não é considerado e responde o agente pela pena prevista no artigo 125, que é de 3 a 10 anos. Então, justamente teve a preocupação o legislador quando a vítima, justamente em razão da sua inferioridade de desenvolvimento moral, mental, ou por ter sido coagida, ou pela utilização da violência física, ela dá o consentimento, ou seja, ele não atende à sua liberdade, ele não é espontâneo, consequentemente, não é válido, ele é um consentimento viciado e não é considerado por nós, fazendo então com que o agente responda pela pena do artigo 125. Essas três, como nós vimos, são as condutas previstas para aquele que interrompe a gravidez. Se for a própria gestante, no artigo 124, e se for uma terceira pessoa, nos artigos 125 e 126. A diferença entre esses dois últimos artigos está no consentimento. Ainda se insere na análise do aborto os artigos 127 e 128. O 127, ele diz respeito aos resultados. E se da prática abortiva nós tivermos uma lesão corporal de natureza grave, ou se da prática abortiva, como por exemplo a introdução de instrumentos e objetos no órgão genital da mulher para que rompa e cause uma lesão de forma que interrompa essa gravidez, ela tem hemorragia e dessa hemorragia ela vem a óbito, qual é a punição que se tem para esse agente? Então, façamos agora a leitura do artigo 127. O que o artigo 127 nos traz são causas de aumento de pena em decorrência do resultado. Se, pela prática do aborto, pela interrupção da gravidez, em razão dos meios adotados pelo agente, a vítima tem uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tem-se o aumento da pena em 1/3. Vamos pensar aqui em um exemplo. Se em decorrência da medicação utilizada pela vítima para a interrupção da gravidez, a dosagem é superior ao peso, à altura, às condições da vítima, e essa dosagem faz com que ela tenha hemorragia, e essa hemorragia precisa de uma intervenção médica, fazendo com que ela tenha perigo de vida, que é o que nós temos hoje previsto como uma forma de lesão corporal grave. Esse perigo de vida faz com que o agente responda pelo crime de aborto com o aumento da pena em 1/3 em razão da previsão do artigo 127. Ou ao invés de nós termos aqui uma hemorragia e a utilização de um medicamento, podemos pensar na introdução de agulhas de tricô, como são casos registrados, e essa introdução das agulhas de tricô perfuram o útero da gestante e em razão dessas perfurações ela acaba tendo a retirada do órgão para salvar a sua vida. Estamos aqui diante de um caso de lesão corporal gravíssima. Não era a intenção do agente fazer a retirada do útero, logo ele não responde pela conduta do artigo 129, parágrafo 2º, que é a lesão corporal gravíssima. Ele responde pelo crime de aborto com o aumento de pena do artigo 127 em razão desse resultado. E a mesma situação acontece, mas ao invés de aumentar a pena em 1/3, aumenta-se o dobro, se em decorrência da prática abortiva dos meios utilizados, o resultado seja a morte. Da mesma forma, a análise aqui é que
O dolo no agente reside na prática abortiva. O resultado, lesão corporal grave, gravíssima, ou o resultado morte, decorrem de um excesso, de uma falta de compreensão, de conhecimento da vítima quanto às técnicas utilizadas e, consequentemente, não há que se falar aqui que há a intenção desse resultado. Por essa razão, há o aumento de pena em decorrência do resultado. O que nós temos, portanto, é um aborto com resultado lesão corporal grave, gravíssima, ou um aborto com resultado lesão corporal, um aborto com resultado morte. Vejam, se a intenção do agente é não somente interromper a gravidez, mas também que a vítima tenha uma lesão e não possa mais ter filhos, como a retirada do útero, dos ovários, aí é uma situação diferente. Aí, neste caso, nós temos um concurso de crimes de aborto com lesão corporal gravíssima. Ou se a intenção do agente é puni-la, fazendo o aborto a seu pedido e, consequentemente, causando a sua morte, nós estamos, então, diante de um concurso de aborto com o crime de homicídio. O cuidado aqui para nós diferenciarmos é questionar ao agente qual é a sua intenção no momento da interrupção da gravidez. O resultado se decorre desse excesso, dessa falta de conhecimento dele, artigo 127. Se for uma intenção do agente autônoma, essa intenção, ele responde em concurso. O artigo 128, quando nós iniciamos esse debate falando dos tipos de aborto, é aquele que nos traz o aborto legal. Então, antes de fazermos esse debate, conheçam a redação desse artigo. Do artigo 128 precisa de um destaque. Ele nos diz que não se pune o aborto. Logo, aqui estamos diante de forma legal de aborto, desde que, e aí a continuidade do caput, praticado por médico. O aborto é legal desde que a interrupção da gravidez seja feita por um médico. E aí nos traz duas situações, incisos 1 e 2. Inciso 1 é chamado de aborto necessário, quando então ele é praticado para salvar a vida da gestante. Ou seja, a gestante está em determinada situação de risco de vir a óbito e somente existe a possibilidade de ser salva com a interrupção da gravidez. Há necessidade de se fazer uma opção aqui. E justamente por ser uma situação necessária, é que existe a permissão legal e, portanto, é chamado de aborto necessário. Aquele em que há a interrupção da gravidez para que nós tenhamos a vida da gestante preservada. Por sua vez, o inciso 2 nos traz a possibilidade da interrupção da gravidez quando ela é decorrente de violência sexual. Vejam que a redação que nos traz o inciso 2 é permitir a interrupção da gravidez quando a concepção desta decorre de um estupro, decorre de uma violência sexual. E aí é justamente para que a vítima não tenha a tortura, a necessidade de manter uma gestação por 9 meses e, consequentemente, ter um filho que lembre, que traga as características de uma violência sexual, de uma situação traumatizante e que perdurará por sua vida. Então, nessas duas situações, o legislador trouxe a possibilidade de, se for uma escolha da gestante ou do representante legal, que ocorra a interrupção, desde que feita por médico, é chamado de aborto legal. É importante também destacar nessas duas situações em que nós não necessitamos
de intervenção judicial. Justamente por estar inserido no artigo 128, é o aborto legal, deve-se buscar, mediante, no caso do inciso 2, um boletim de ocorrência, o auxílio do Sistema Único de Saúde e o atendimento para a interrupção da gravidez. Existe uma terceira possibilidade, inserida a partir do ano de 2012, a partir do julgamento da DPF 54, para os casos de anencefalia. Até 2012, quando se se constatava por meio de exames a gestação de um feto anencéfalo, a gestante deveria buscar autorização judicial para essa interrupção, justamente porque, pelos estudos médicos, pelas comprovações existentes, o fato de nós estarmos diante de um feto anencéfalo fazia com que a perspectiva de vida fosse mínima logo após o nascimento. Essa mínima ela era por vezes de segundos, minutos, horas. E para não provocar um sofrimento a essa gestante, uma tortura toda essa gestação, essa expectativa, se teve então essa decisão do nosso Supremo Tribunal Federal e a partir de 2012 a interrupção da gravidez em decorrência da anencefalia também não requer autorização judicial. Nosso código não sofreu essa alteração, mas como se percebe, nós temos a possibilidade, então, da interrupção da gravidez decorrente de uma situação de salvar a vida da gestante, decorrente de violência sexual e em decorrência da anencefalia. Ficam aqui alguns questionamentos para situações como a eugenia, que ela não se enquadra no nosso conceito de anencefalia, mas tem também anomalias, doenças que após o nascimento impedem a continuidade da vida. Para essas situações, há ainda que recorrer à intervenção do Poder Judiciário e aguardar uma autorização para que se consiga essa interrupção. Essas são, portanto, as situações hoje vislumbradas na legislação pátria que permitem a interrupção da gravidez sem que se tenha autorização judicial ou, no caso da eugenia, ainda se tem a necessidade da busca do Poder Judiciário para que a gestante consiga fazer essa interrupção antes do término da gestação. Temos também o projeto do novo Código Penal, que ele mantém o artigo 124, o artigo 125, 26 e seguintes, ou seja, ele mantém a criminalização do aborto. O que ele nos traz são outros incisos ao artigo 128. Então veja essa proposta de nova redação que o 128 tem no projeto de novo Código Penal. Na proposta por nós aqui visualizada, se percebe que é mantido o inciso 1, quando fala na proteção da vida e da saúde da gestante. O inciso 2 atende às alterações que o Código Penal sofreu, retirando o estupro da redação e se colocando a prática de crimes contra a dignidade sexual e aí se incluindo os demais tipos penais ali previstos. O inciso 3 é uma inserção que faz a previsão, então, expressa do aborto legal em situação de anencefalia, como também de outras anomalias. E aqui, então, se percebe a introdução desta situação antes mencionada por nós de eugenia, que até o momento ela não tem suporte para um aborto legal sem que a intervenção seja do Poder Judiciário. E o que nos chama mais atenção é o inciso 4, que permite, vejam bem, ainda é uma discussão, mas é uma proposta que permite a interrupção da gravidez pela gestante até a 12ª semana de gestação,
desde que suportada, ou seja, desde que embasada em um laudo médico, psiquiátrico, de um psicólogo, que diga que a gestante não tem condições de arcar com a maternidade. Embora seja, por um lado, um avanço que se perceba da nossa legislação em reconhecer a autonomia dos corpos, a liberdade de escolha, possibilitando que a gestante faça a escolha da continuidade da gestação até a 12ª semana, tem, por um outro lado, um viés econômico, justamente porque a gestante requer, para fazer essa solicitação, um acompanhamento médico, psiquiátrico ou de um psicólogo, para que justamente ela tenha um laudo. Qual é o perfil de mulheres que têm acesso a um laudo psiquiátrico, que têm acesso a um acompanhamento de um profissional que faça toda essa análise e possa emitir um laudo? Então, novamente, nós continuamos com o problema, com essa a obscuridade que se observa no tipo penal do aborto, que recorrem hoje às clínicas clandestinas as pessoas de baixa renda que têm a intenção de interromper a sua gravidez por não terem condições de manter, ou seja, qual for a sua opção decorrente da sua liberdade de escolha. Com a reforma, se assim inserida essa redação do artigo 128, permanece também a possibilidade de pessoas que têm um melhor poder aquisitivo de terem acesso e a prática do aborto legal e, consequentemente, um maior número de mulheres de baixa renda continuam à margem e sem a proteção. Esses são alguns pensamentos, alguns apontamentos aqui trazidos para que nós possamos iniciar essa reflexão sobre o crime de aborto e, a partir do debate a seguir, trazido pelo Espaço Aberto, um projeto desenhado para que vocês possam acompanhar esse tema sob diferentes perspectivas. Nós estamos trazendo convidadas que discutem o aborto na perspectiva da saúde, o aborto na perspectiva dos direitos fundamentais, o tema ainda na perspectiva dos movimentos feministas e na perspectiva da bioética. São 4 pontos de vista que nos trazem argumentos, contribuições para que nós possamos, após toda essa análise, também falar sobre o tema e termos construído ideias que possam agregar e nos fazer refletir sobre essa temática. Logo mais nos encontramos para uma aula em tempo real e debater essa temática. Agradeço a atenção e a companhia de cada um de vocês.